Gente, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou apresentar a solução para vocês dessa primeira questão que a gente trabalhou da função do segundo grau. Dada a função f de x igual a x² menos 5x mais 6, esboce o gráfico, encontre o domínio imagem, o zero da função, o vértice e classifique a função entre crescente e decrescente. Então, para essa função em si, a gente vai precisar encontrar todos os elementos principais de uma função de segundo grau. E aí já serve até como uma revisão de todos os temas que a gente viu ali nas definições da função em si. Então, a gente vai partir da função f de x igual a x² menos 5x mais 6. E para a gente começar a criar um esboço do gráfico dessa função, a gente vai iniciar estabelecendo alguns pontinhos para que a gente tenha pares para a gente desenhar no nosso plano cartesiano e aí encontrar por onde que a função vai passar. Então, eu vou arbitrar alguns pontos x e y que a gente precisa buscar para a construção dessa função. É costumeiro que a gente faça a arbitragem desses pontos utilizando sempre elementos mais perto possíveis do zero, para não criar elementos muito grandes e desenhos maiores ainda. Então, aí a sugestão é utilizar do menos 2 até o 2. E o que a gente vai fazer para encontrar, né, cada um desses correspondentes y? A gente precisa voltar na função e na função substituir esse x que a gente está estabelecendo como sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, para encontrar o y correspondente. E aí a gente pode fazer isso porque a função e toda função f de x, ela pode ser escrita na fórmula de y igual a x² menos 5x mais 6. Então, eu posso vir nesta funçãozinha e substituir cada valor de x para encontrar o y correspondente. E aí, eu vou começar a primeira substituição, no caso do x, valendo menos 2. Então, eu volto na função y igual, no lugar do x, eu vou colocar menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2 novamente, mais 6. E aí eu vou resolver esses cálculos numéricos para a gente poder encontrar o valor do y de verdade. Então, y vai ser igual menos 2 ao quadrado, né? Eu tenho menos 2 vezes menos 2, então é 4. Menos 5 vezes menos 2, menos com menos mais, 5 vezes 2, 10, mais 6. Então, eu tenho o y como sendo 4 mais 10 mais 6, ao todo ele vale 20. Então, eu já posso vir aqui no meu ponto e preencher na tabelinha, que se o x vale menos 2, o y correspondente vale 20. Vou trocar de cor aqui, para a gente fazer a próxima substituição, agora para o x valendo menos 1. Mesmo processo novamente, y igual, no lugar do x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes o x, que é menos 1, mais 6. Então, y igual, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais 5 vezes 1, 5, mais 6. Então, o nosso y vale 5 mais 1, 6, mais 6, 12. Posso trazer aqui para a tabelinha o valor de 12. Continua a substituição. Agora eu vou substituir para o caso do x ser zero. Então, no caso do x ser zero, posso até fazer nesse pedacinho aqui embaixo, ó, x vai valer zero. Então, eu vou ter y igual 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, me sobra só quem? Só o próprio 6 para trazer ali o valor. Vou para uma próxima substituição, que a ideia é a gente usar esses 5 pontinhos, né? Na próxima substituição, se o x estiver valendo 1, substituo novamente. Y igual 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Então, y igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5, mais o 6. Então, y, 1 menos 5,
Devo 5, pago 1, fico devendo 4. 4 mais, aliás, menos 4 mais 6, 2 positivo. Posso trazer lá que quando x vale 1, o valor do y é 2. E para finalizarmos, a substituição quando x vale 2. Então, aí eu tenho y igual 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Y igual 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 5 vezes 2, menos com mais menos, 5 vezes 2, 10, mais 6. Então, o y vai ser 4 menos 10, menos 6, mais 6, ele vai ser 0. Então, quando for 2, é 0. E aí, eu já tenho os pontos para começar a esboçar o meu gráfico. Vou para uma próxima tela para a gente fazer esse esboço. No esboço do gráfico, então, se a gente observar aqui, deixa eu até retornar na tela, observando, a gente tem esses pontos aqui, ó, para substituir. Só que se a gente olhar, esses 2 pontos iniciais, eles são muito grandes, então eles complicam o processo. Fica um gráfico extenso demais, a gente não precisa disso para representação. Então, a sugestão é que a gente use os pontos que são mais próximos do zero, para a gente já perceber aí o que acontece com o comportamento da minha função. Então, eu vou lá fazer a representação. Aí, vou trazer aqui uma representação. Opa, deixa eu pegar um preto. Uma representação do plano cartesiano. Vou estabelecer aqui uma distância, né? 4, 5, vou fazer até 6 para x. 2, 3, 4, 5, 6 também para y. Vou colocar umas coordenadas negativas, a gente talvez não utilize. E aí, a gente vai usar a tabelinha lá da tela anterior. Então, eu vou focar nesses 3 menores aqui, ó. Os 3 que ficaram mais próximos da origem. Aí, o primeiro ponto é 0 e 6. Então, vou trazer aqui, ó, o ponto que eu vou utilizar é 0 e 6. O outro ponto, 1 e 2, e o outro 2 e 0. Opa. Então, eu tenho outro ponto, vou chamar de P2. 1 e 2, e o P3, 2 e 0. Eu vou usar uma corzinha aqui para a gente localizar esses pontos. Então, 0 e 6. 0 para x é a origem, 6 para y seria a altura de 6. Então, não andei x para nenhum dos lados, vou alcançar até o 6 lá em cima. Tenho meu pontinho. Próximo ponto é 1 para x, unindo com 2 para y. Então, vou fazer a ligação das duas coordenadas. Aqui está o meu ponto. O próximo, 2 e 0. Então, 2 e 0, bem aqui em cima do eixo. Se a gente observar, não faz ainda um contorno de uma parábola para valer. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode retornar lá onde a gente estabeleceu os pontos arbitrários e substituir mais alguns pontos para que a gente possa continuar o percurso da minha função. Então, a ideia é que aqui embaixo a gente estenda isso aqui um pouquinho e eu vou usar o 3 e o 4 para verificar os comportamentos. E aí, vou fazer a substituição. Então, quando o x valer 3, vou pegar a função e vou substituir. Y igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes o 3, né? Porque eu já tenho o valor. 5 vezes 3, mais 6. Então, y igual a 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, menos 15, mais 6. 9 menos 15, menos 6. Menos 6 mais 6, então, meu y vale 0. O ponto é 3 e 0. E faço a outra substituição ainda, trocar de cor novamente, agora para o x valendo 4, para a gente ter novos 2 pontos para substituir aqueles que a gente desconsiderou. Então, vou ter y igual 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6. Y igual 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Menos 5 vezes 4, menos 20, mais 6. Então, meu y, nessa condição aqui, ele vai ser 16 menos 20, menos 4. Menos 4 mais 6, ele vale 2. Então, o ponto
é 4 e 2. Vou retornar lá no gráfico e vou chamar aqui, então, de ponto 4, que vai ser o x valendo 3 e o y 0, e ponto 5, o x valendo 4 e o y 2. E aí eu vou substituir esses pontinhos também. Então, 3 e 0, estamos aqui em cima do eixo também. E aí, 4 e 2, então, 4 para x, 2 para y. Este pontinho aqui. E aí, se a gente observar, já dá para a gente compor o padrão de uma parábola, né? Se a gente observar, ó, aqui está descendo, aqui ele tende a estar subindo, aqui eu vou ligar lá em cima com o 6, e eu vou ter uma voltinha acontecendo em algum lugar aqui abaixo do eixo. E posso ainda estender esse lado aqui, visto que as parábolas são simétricas, né? Então, acontece a simetria, como se eu fosse pôr um espelho no meio e verificar a mesma condição para o outro lado. Então, eu já tenho um esboço completo aqui da minha questão, certo? Voltando lá no enunciado, o que mais ele pedia para a gente? Então, esboce o gráfico, isso aqui a gente acabou de fazer. Encontre domínio e imagem, e aí, olhando para o gráfico, eu consigo retirar domínio e imagem, só que para domínio e imagem é importante que eu saiba quanto é esse pontinho aqui embaixo, para saber quanto que ele está relacionado ao eixo y. Se a gente for espelhar toda essa função no eixo y, quanto que vai valer? Vai valer do pontinho para cima. Então, eu preciso descobrir qual é esse ponto. E quem é esse ponto? O vértice. Então, eu vou pular temporariamente a condição de domínio imagem, vou primeiro fazer o quê? O zero da função e o vértice, para depois estabelecer o domínio imagem, porque eu tenho a coordenada correta para estabelecer essa representação. Então, nossa próxima etapa aqui vai ser o zero da função. Zero da função. De onde vem o zero da função? O zero da função são exatamente os pontos onde a parábola encontra o eixo do x. Ó, se a gente olhar aqui embaixo, a gente já percebe que tem o ponto 2 e 0 e 3 e 0. Só que a gente pode calcular isso também. A gente não precisa só olhar para o gráfico. Aqui nesse gráfico ficou fácil da gente identificar, porque as coordenadas ficaram aparecendo nos pontos que a gente sugeriu. Mas se esse gráfico ficasse meio que em pontos que não são tão exatos como 3 e 2, automaticamente a gente teria dificuldade de olhar para o gráfico e ter certeza da exatidão da coordenada. Então, para isso, a gente pode calcular esse zero da função. E como que a gente calcula o zero da função? O zero da função são os pontos onde o y vale zero. Então, eu vou levar a consideração onde o y vale zero. Isso quer dizer que eu vou pegar a função original, que é y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, e eu vou substituir o quê? O y por zero. Então, vou ter 0 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Como a gente está acostumado a trazer todas as letrinhas para a parte da frente da igualdade, e como é uma igualdade, eu posso trocar ela de posição, então eu só vou inverter. Vou dizer que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Então, só para deixar no formato padrão que estamos acostumados a trabalhar quando se fala de equação de segundo grau. Então, sempre buscar por esse formato. E aí, para a gente encontrar esses pontos, a gente vai precisar o quê? Desenvolver a fórmula de Bhaskara para encontrar x1 e x2 nessa questão. E aí, para a gente resgatar a questão da fórmula de Bhaskara, para quem não tem esse domínio, não recorda um pouco dessa representação, a fórmula de Bhaskara ela pode ser dividida em dois pedacinhos, o que fica mais fácil para se calcular. Que seria a gente primeiro calcular o delta, e a fórmula dele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois calcular uma outra parte, que é a parte do x, que diz que x é igual a menos b mais e menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valorzinho de A. Então, é aí que nós vamos substituir. Só que, quem é A, quem é B, quem é C? E quem é delta, né? O delta a gente vai calcular. Quem é A, B e C dessa minha função? Aí eu posso usar um cálculozinho auxiliar aqui no cantinho e retirar o valor do A
do B e do C, porque aí fica mais fácil para eu poder substituir dentro das fórmulas. Então, quem vai ser o A da minha equação de segundo grau? Eu tenho que olhar que o formato padrão da equação diz que o A está sempre em frente ao x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado. Na frente de uma letrinha, quando nada aparece, significa que a gente tem 1. Então, o valor do meu A que eu vou substituir é 1. Na frente do x, eu vou encontrar o valor do B. Então, aqui nós temos quanto? Menos 5 na frente do x. Então, eu tenho menos 5. E o C é sempre o termo independente. Então, eu tenho mais 6. 6 valendo meu C. E aí, sim, eu tenho os 3 valores para substituir na minha formulazinha de Bhaskara. E aí, eu vou para a substituição. Então, delta igual B ao quadrado. Como é negativo, mantenho um parênteses para não ter problema com a potência. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Então, nós temos delta igual menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. E aí, menos 4 vezes 1 vezes 6, eles estão se multiplicando entre si. Então, menos com mais vai ser negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, meu delta vai ser 25 menos 24, ele vale 1. Feito isso, então, nós temos esse delta. Agora, a gente pode ir para a segunda parte da fórmula para substituir esse valor de delta, né? Até deixa eu deixar aqui, ó, em caixinhas separadas, porque aqui e aqui são as minhas duas partes da fórmula de Bhaskara. Então, agora eu vou voltar para a segunda parte, vou trazer ela para cá. Ó. X é igual a menos B, mais e menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valorzinho do A. E aí, eu vou substituir novamente todas essas coordenadas de A, B e do delta que eu acabei de calcular. Então, vou ter x igual menos o meu B, que é menos 5, atenção no sinal, mais e menos a raiz do delta, que a gente acabou de encontrar e vale 1, dividido por 2 vezes o A, que também vale 1. E aí, vou trazer a continuação aqui. Então, vou ter x é igual menos com menos 5, dá 5 positivo, mais e menos, porque a equação vai abrir em duas respostas, raiz de 1, 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, agora a gente quebra uma parte da resolução para o mais e a outra para o menos, né? Para separar as duas operações. Então, eu vou chamar de x1, e aí eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, que é 3. E eu vou ter o x duas linhas, que é 5 menos 1 dividido por 2. Então, eu terei 4 dividido por 2, que é 2. Então, eu encontrei as duas coordenadas de x para os pontos do zero da função, que são quem? Exatamente aqui, ó, esse pontinho e esse pontinho. Então, quanto vale a primeira coordenada? A gente achou um 3 e um 2, né? E na ordem, esse ponto aqui, na verdade, é o quê? 2 e 0. E o outro ponto é 3 e 0. Então, a gente pode afirmar que os pontos do zero da função são P1, 2 e 0, e P2, 3 e 0. Independendo quem é P1 e quem é P2, né, gente? Desde que os dois apareçam, tá valendo. Sem problema. E aí, volto lá no enunciado, então, ó, zero da função também já calculamos. Agora, a gente vai para o vértice. Deixa eu só inserir aqui uma nova tela em branco. E aí, a gente vai para o cálculo do vértice dessa nossa função. Então, vamos por aqui, ó. O vértice da função, que é quem? Aquele pontinho onde a função faz a volta. Para o vértice da função, a gente tem duas formulazinhas para encontrá-lo. X de vértice vai ser menos B sobre 2 vezes o A, e é formulazinha. E o y de vértice vai ser menos delta dividido por 4 vezes o valor de A, que também é formulazinha.
E aí a gente vai partir da nossa função original, que é, né, f de x igual a x quadrado menos, deixa eu só voltar aqui para não, menos 5x mais 6, retornei ela, que equivale a dizer que é y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, só para vocês irem se habituando, né, a esta forma de representação, e a gente vai substituir nas fórmulas de novo. Então, novamente aqui, né, quanto vale o a dessa equação? Na frente do x ao quadrado, vale 1. Quanto vale o b? Na frente do x, menos 5. Quanto vale o c? 6. E aí eu vou usar as duas fórmulas. Então, vou iniciar aqui. X de vértice menos b. Então, menos, o meu b que é menos 5, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Menos com menos mais, eu vou ter 5. 2 vezes 1, 2. 5 meios é o mesmo que 2,5. E o meu y de vértice vai ser menos delta, só que o delta a gente acabou de calculá-lo anteriormente, o delta valeu 1. Então, eu vou usar esse valor do delta sendo 1 já para reaproveitar, afinal eu já calculei. Então, vou ter menos 1 dividido por 4 vezes o a, que também vale 1. E aí, nós vamos ter menos 1, 4 vezes 1, 4, menos com mais menos, 1 dividido por 4, 0,25. E aí, o vértice é um ponto que tem coordenadas x de vértice e y de vértice. Então, eu vou substituir. O x de vértice valeu 2,5 e o y de vértice menos 0,25. Então, eu vou levar esse ponto lá para o meu gráfico para verificar se é isso que está acontecendo, ó. Se a gente olhar aqui, ó, aqui é o meu vértice. Ele está no 2,5 do x? Está entre 2 e 3, então ele está na metadinha. Tá certo? Conferindo com o nosso esboço. E menos 0,25 de altura no y. Condiz, né? Porque a gente fez a voltinha no olho, a gente não escolheu uma profundidade. Mas agora a gente percebe que estava bem de acordo com o que a gente montou. Então, aqui eu tenho o meu vértice. E quais são as coordenadas desse vértice? 2,5 e menos 0,25. Agora, com essa situação, eu consigo finalizar a informação de encontrar domínio e imagem. Domínio da minha função é sempre todos os possíveis valores que eu poderia colocar no eixo x para encontrar o y correspondente. Para essa função aqui, lá no começo, quando a gente estabeleceu pontinhos, a gente podia escolher qualquer valor para x. Como nós podíamos escolher qualquer valor para x, significa que qualquer valor de x que eu for escolher, tanto para o lado negativo quanto para o positivo, eu sempre vou encontrar o y correspondente para desenhar essa função. Afinal, a função não termina aqui, certo? Aqui ela está esboçada até essa altura, mas a gente precisa ter em mente que ela segue infinitamente para o y infinito, né? Porque ela está subindo, ela é uma função que está crescendo. Então, olhando nesse sentido, a gente pode pensar que, em relação ao x, ó, se eu pensar, eu posso chutar qualquer valor do x que eu sempre vou encontrar. Se eu continuar aqui, ó, lá em cima, vai ter uma coordenada. Então, eu posso afirmar, para essa condição, que o domínio da minha função f, ele é o quê? O conjunto dos números reais, porque vale qualquer valor para o x. Se a gente achatasse, né, colocasse algo empurrando essa função até ela encostar no eixo, a gente perceberia que ela pode alcançar qualquer valor do eixo. E o eixo é real, então o domínio de qualquer função do segundo grau sempre vai ser o conjunto dos números reais. E a imagem, aí eu tenho que ter um olhar em relação ao eixo do y. Então, a imagem, independendo do x que eu for estabelecer, como a gente tem a nossa curvinha fazendo a volta aqui embaixo, ó, nunca eu vou ter um ponto aqui, por exemplo, que esteja na nossa curva. Ou um ponto aqui que esteja na nossa curva.
com um ponto mais aqui embaixo na curva. Então, a gente consegue observar que essa curva, ela trava os valores do y deste pedaço aqui para cima. Então, a gente tem essa condição. E aí, como ele trava do vértice para cima, quanto valia o vértice para o y? Menos 0,25. Então, a gente pode dizer que ele vai do 0,25 até muito, muito alto, que seria o infinito. Então, a gente indica que a imagem dessa função, ela começa no vértice, então a gente coloca um intervalo numérico fechado, sempre colchete, para dizer que o ponto do vértice faz parte da voltinha. Então, eu tenho do menos 0,25, e aí segue infinitamente, quanto maior for o desenho, maior vai ser o ponto do y encontrado, até o infinito. E aí, como o infinito não é um número, eu coloco como aberto, porque eu não posso dizer que o infinito está dentro do conjunto. Ele segue, ele não tem fim, né? Então, sempre a gente usa o parênteses para indicar algo aberto, algo que não faz parte, porque não tem como dizer qual é o ponto de fim, e fechado, no caso, o colchetinho, para indicar o ponto de início, né? E se o ponto faz parte ou não, ok? Então, temos também domínio e imagem. Por fim, o problema ainda pedia para classificar a função entre crescente e decrescente. Como ela é uma função com concavidade para cima, copinho para cima, a gente pode afirmar que é uma função crescente. E aí também poderia olhar essa condição da função crescente aqui no inicial dela, porque a gente tem ó, o valor que está na frente do x quadrado como sendo 1, certo? Que é um valor maior do que zero. Então, toda função que tiver esse valorzinho na frente do x ao quadrado maior do que zero, já está indicando que a função vai ser uma função crescente. E aí, desta forma, a gente finaliza, então, toda essa questão no passo a passo aí com os exercícios de todas as partezinhas matemáticas que iriam compor ela. Beleza? Até o próximo vídeo e até a próxima questão.